O governo do Amazonas inicia o maior programa de habitação da história do estado. Serão mais de 24 mil soluções de moradia para quem mais precisa ao longo dos próximos anos. Entre elas, novas unidades habitacionais, entrada do imóvel, indenizações, bônus, auxílio moradia e entrega de títulos definitivos. Acesse o site ou baixe o aplicativo do programa Amazonas Meu Lar. Obtenha mais informações sobre os critérios para participar e realize seu pré-cadastro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Você já precisou de atendimento médico urgente. Por isso, esteja preparado quando sua família precisar. Saúde Atende é proteção e segurança em todos os momentos. Atendimento médico na sua casa, 24 horas, com UTI móvel e equipe especializada. Todo o cuidado e atenção que sua família precisa, na sua casa, sem filas, por um preço que você pode pagar. Saúde Atende. Levamos saúde e segurança. Olá, amigos e amigas, Hilton Ferreira, Segurança Agora, site imediato TV Onda Digital. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, onde vamos entrevistar o presidente da Comissão de Segurança. Isso mesmo, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas, comandou a Força Nacional, foi secretário executivo do Centro Integrado de Comando e Controle, foi um dos coordenadores na Copa do Mundo. Vamos saber da sua história, sua trajetória e seus projetos. Estamos chegando aqui no seu gabinete, né? Temos essa agenda marcada para falar dos projetos, inclusive vem abrindo as portas da Comissão de Segurança para audiências públicas, inclusive nós tivemos a honra de participar já de uma audiência pública e vamos perguntar também sobre esse grande problema que é o tráfico de droga em Manaus, a questão das fronteiras, né? A responsabilidade do município, do Estado e da União. Eu sou Hilton Ferreira, esse é o nosso programa Segurança Agora, visitando o gabinete do Coronel da Câmara. Como eles têm identificado, comandante da Câmara. Aguarde aí que o programa está imperdível. Segurança Agora, Segurança em Dia Especial, hoje visitando aqui, ele abrindo espaço na sua agenda que não é fácil, do presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Eu sou Hilton Ferreira, esse é o nosso Segurança Agora, 15 anos ininterrupto na TV aberta no Estado do Amazonas. Coronel da Câmara, mas como ele gosta de ser chamado, e o público gosta, comandante da Câmara. Comandante da Câmara é um jovem ainda oficial, porque no Brasil tem isso, né? Tem limite de idade para ser bom profissional. Em outras profissões, o cara fica enrolando o brasileiro. Eu conheço desde quando comandou a Força Nacional, naquela situação lá em Vitória, depois no CICC, sendo secretário executivo, inclusive fazendo um brilhante serviço durante a Copa do Mundo. Depois
como secretário outra vez, depois como comandante-geral da Polícia Militar, criou um grupo especial Raio na Polícia Militar, outra marca que eu lembro bem dele, e como comandante-geral, um dos primeiros programas voltado para apresentar o sistema de polícia, que era o Polícia Presente, e por aí afora. É uma ficha, assim, esteve também na Senasp, né, prestando serviço lá em Brasília, conhece como ninguém o sistema de segurança pública do Amazonas e do Brasil. Por isso que hoje nós vamos conversar. Primeiro, muito obrigado, comandante. E nós falamos, a primeira pergunta, que às vezes não tem prazo, não tem tempo nas outras emissoras e nos outros canais. Como começou a trajetória do cidadão em Câmara no sistema de segurança? Satisfação recebê-lo aqui no nosso gabinete, né? Digo sempre, o gabinete do comandante Dan, aqui na Assembleia, é o gabinete do Wilton, é o gabinete do Sistema de Segurança Pública, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, DETRAN, enfim, a estrutura que faz parte do Sistema de Segurança Pública. Nós estamos aqui arborando também essa bandeira, né? E obrigado pela pergunta, né? Pergunta inicial, né? A minha trajetória começou, eu fiz o concurso público no ano de 85, né? Concurso público em 85 e fui aprovado e fui para a Academia de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Academia Dom João VI, conhecida Escola de Formação de Oficiais do Estado do Rio de Janeiro. Naquela época nós não tínhamos aqui no Estado, né, academias que formassem os oficiais da Polícia Militar. Os cursos aqui eram de formação de soldados, então quem fazia concurso ia para fora do Estado, devido à parceria com o Estado, tinha 3 anos. Formação, né? A formação é 3 anos interno. 3 anos interno, com ensino integral, né? De manhã à tarde e à noite, né? Mais escala de serviço então, na academia? Mais escala de serviço interno e externo, né? Que lá é bem por aí. E no Rio de Janeiro, né? Um ambiente muito complicado, né? Você precisava ter muito cuidado, estágio fora, né? Em batalhões, enfim. Então começou ali, né, de 86, muito ali no Rio de Janeiro, né, sempre, né, aquela questão existia uma política de evitar que polícia subisse nos morros, né, naquela época. Antiga, né? Já era exatamente, antiga, que fez com que a criminalidade se instalasse ali, né, enfim, efetivou ali, né, 3 anos, de 86 a 88. Lá conheci minha esposa, Márcia, né, minha esposa é carioca. Começou bem já, né? Comecei bem, graças a Deus. Casei, eu me formei no dia 1º de dezembro de 88. Dia 10... um ano depois eu entrei no isso, dia 10 eu me casei. Né? E, enfim, em 88... Casou aspirante, né? A realidade é decretado aspirante pelo Estado do Rio de Janeiro, né? E quando chega aqui tem uma outra formalidade, né? Isso. E... a partir de 88, então começou a minha trajetória. O aspirante chegou aqui, o aspirante foi lotado aonde? Olha, minha primeira lotação assim, foi no 4º Batalhão de Polícia Militar, lá ali por detrás da Balbina Mestrimo ali, né? Ali era o 4º Batalhão de Polícia Militar. Exatamente, era o 4º Batalhão ali. Aí fiquei ali, quando eu cheguei, estava sendo inaugurada a cavalaria. Aqui, aquele regimento de cavalaria, na época, esquadrão de cavalaria. E como lá na academia, né, eu tinha um bom conceito na academia, dos que foram fazer o curso de formação, da minha turma do Amazonas, eu fui o primeiro lá. Quando eu cheguei, eu fui desafiado pelo coronel Gutenberg, à época, né, coronel Bentes, o nome do batalhão, coronel Bentes, né, mas o coronel Gutenberg estava comandante-geral da Polícia Militar. Aliás, coronel Amilcar, naquela época. Assim, né? Isso. E aí me desafiaram a estar na cavalaria, mas eu não tinha muita afinidade, eu não me sentia vocacionado para o serviço montado, né, o policiamento montado, né? Eu vi na academia você tem a matéria de equitação, enfim e tal, mas eu tinha uma vontade muito grande de servir em tropa especial, no choque, né? Eu queria servir no choque, naquela época era uma companhia de choque, queria, enfim.
E eu fiz colégio militar, né? Na realidade, se eu for considerar mesmo a minha, eu sou de... eu saí do colégio militar, peraí, deixa eu não errar, de 72, se eu não me engano. A minha última passagem pelo colégio militar, eu não concluí o ensino no colégio militar, né? Mas eu passei por lá, colégio militar de Manaus. Fiz até a 7ª série lá, na época. Bom, aí... aí querendo ser choque, queria que fosse para a cavalaria. Como é que ficou o aspirante? Sim, aí eu terminei no 4º batalhão. O 4º batalhão lá, né? Naquela época tinha... Primeiro comandante. Rapaz, os comandantes da época era o Coronel Fernando, comandava, né? Lembra o Coronel Fernando, que infelizmente veio a óbito, né? Trabalhando... com o governador. Isso. Não é o Coronel Saraiva nessa época? Não, o Saraiva passou muito tempo na inteligência, né? Depois foi para o governo, exato. Mas o Fernando, acho que não é o Fernando que você está falando, não. O Coronel Fernando era o Fernandão, chamado lá, o Bigodudo, né? Muito bom. Isso, operacional. Você lembra do CCC? Isso, e ele infelizmente, gente muito boa. Teve Aproveitar, vamos fazer uma homenagem aos familiares, né? Que ele foi um grande profissional, né? Sim, grande profissional. Quando o Fernando, preste minha continência a ele, né? Um dos primeiros oficiais, eu também Rádio Patrulha, trânsito, Rádio Patrulha, implantou a Rádio Patrulha. Ele já pregava naquela época. Era uma pessoa extraordinária, enfim, fora de série. E aí seu comandante? Aí lá, fiquei um tempinho lá, depois de lá, eu fui servir no 1º Batalhão, Batalhão Amazonas. Ainda já tenente. Aí fui 2º tenente. Lá no. Hoje é o comando geral, chamado Batalhão Amazonas, no 1º Batalhão. Quem era o comandante lá era o coronel, na época, Coronel Sampaio. Meu comandante lá, depois do Coronel Sampaio, foi o coronel famoso Índio Branco, Coronel Mar, Raimundo Carlos Daniel Mar, que foi hoje o nome dele leva o Batalhão do Choque, né? Foi um dos primeiros Guerra na Selva. Ele e o Coronel Sampaio também, que me inspiraram a fazer o curso de Guerra na Selva. Para caminhar para as forças especiais e para fazer essa sua trajetória de caveira e tal. Mas tem aquela pergunta que o povo gosta sempre de saber. O cidadão da Câmara disse assim, agora eu sou polícia. Qual foi aquele trabalho inicial que você, poxa, eu escolhi, porque muitas vezes você faz academia, é aspirante tenente e larga, né? Eu conheço vários nas Forças Armadas, na polícia. Não é isso que eu quero. Aí vai para medicina, vai para engenharia, vai para alguma coisa. Onde foi que você disse assim, não, escolhi certo, você já, quando recebeu a estrela, né? Diz que o aspirante fica sem dormir, né? Doido para ser oficial já. Não, só agora eu sou. O que é que marca assim na sua lembrança? Olha, Hilton, eu acredito que por eu ter passado pelo Colégio Militar, eu ali identifiquei minha vocação. Quando eu fiz o concurso, né, para a Polícia Militar, eu fiz com muita convicção, tinha certeza. Tanto é que eu nunca fiz nenhum outro curso, né? A especialidade que eu tenho é em gestão pública. Além de ter a formação, né? Minha graduação é na Polícia Militar, porque a academia de Polícia Militar, né? Depois você faz o curso de aperfeiçoamento, enfim. E eu tenho na UEA, já comandante-geral, eu fiz na UEA pós-graduação em gestão pública, devido à necessidade, entendi ali que precisava, né, aprimorar. Primeiro, inclusive, da região norte. Sim, perfeito, foi, exatamente. Acho que nós, enfim, foi as primeiras turmas, né? Eu acho que eu fui da primeira turma, como comandante-geral, enfim. Mas você não teve dúvida da profissão? Nunca tive, né? Então, os cursos que eu fiz... que marca assim, você diz, poxa, eu escolhi correto. Uma ação assim, que você comandando como comandante, você disse assim, poxa, é isso que eu quero. O que marca? Aquela que a gente sempre tem no início que marca. Assim, um aspecto que eu lembro que assim, marca essa questão de estar na Polícia Militar foi quando houve a cisão do Corpo de Bombeiros. Naquele momento ali, eu tive a oportunidade de fazer a opção. Eu poderia hoje ser bombeiro militar. Era mais rápido, né? Porque o número de vaga é sempre mais isso, né? Porque eu tinha feito, em 91, eu fiz o curso de operações aquáticas, salvamento no mar, no Rio de Janeiro. Foi quando nasceu meu filho. Então, por eu ter o curso, eu podia ter feito a opção pelo Corpo de Bombeiros quando houve a opção.
esse é o momento que, para mim, marca, né, a convicção do Dan, do cidadão Dan, do policial militar. Essa é uma marca que está muito na minha mente. Quem não quer fazer, vocês já viram que quem não quer fazer nunca é injustiçado? Porque ele é morno, ele não é, talvez, não sei se eu vou, aí não tem problema nenhum. Este é o Coronel Dan Câmara. Nós voltamos já, vamos para a parte do seu comando e dos seus comandos. Voltamos já, Ailton Ferreira, Segurança Agora, site imediato, TV Onda Digital. O governo do Amazonas inicia o maior programa de habitação da história do estado. Serão mais de 24 mil soluções de moradia para quem mais precisa ao longo dos próximos anos. Entre elas, novas unidades habitacionais, entrada do imóvel, indenizações, ônus, auxílio moradia e entrega de títulos definitivos. Acesse o site ou baixe o aplicativo do programa Amazonas Meu Lar. Obtenha mais informações sobre os critérios para participar e realize seu pré-cadastro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Casada há quanto tempo, quantos filhos, e dê logo um alô para a família, para depois a gente entrar no trabalho. Então vou começar pelo alô, né? Beijo aí, minha esposa, Márcia, né? Tem um único filho, meu filho chamado Isaac, eu chamo sempre que é o filho da promessa, né? Eu casei em 88, né? Então, enfim, estou indo aí para 35 anos, né? Já não é fácil, não é fácil. Assim, eu tenho certeza absoluta que tenho ao meu lado uma pessoa que soube me amar, né? O que faz com que a gente permaneça é essa questão de nos entendermos, né? De procurarmos compreender uns aos outros, né? Entender os nossos momentos. Márcia é carioca, como já falei, conheci no Rio de Janeiro, né? Veio aqui para Manaus comigo e a gente teve, imagina, uma pessoa... Ao contrário, a migração dela foi ao contrário. Imagina, chegando aqui... 34 anos atrás. Exato, 34. Aí imagina chegando aqui, né, e com esse ambiente completamente diferente, clima diferente, tudo diferente, e ainda um aspirante maluco que trabalhava todo dia de serviço e procurando a missão. Então, enfim, né? E tanto é que aí em 91... Foi seu esteio. Foi esteio, sempre foi, né? Sempre foi. Deus, né? Minha família como um todo. Então, minha esposa, né? Meus irmãos, meus pais, né? Severo, Terezinha, meu irmão Samuel, Jonatas, enfim, Silas, Eliabe, Eliúde. Eu tenho 3 irmãos homens, né? E 2 irmãs mulheres, sendo que uma delas já partiu, papai e mamãe também já partiram. E eu tenho uma irmã. Eu sou o mais novo da família, o mais jovem da família, homem, mas eu tenho uma irmã mais nova que eu, Eliabe. Né? Enfim, então, esse Coronel Dan Câmara, Força Nacional, foi uma experiência que eu lembro bem, acompanhando de longe, torcendo, né? Eu sou filho de militar, né? De policial militar, sou oriundo da Polícia do Exército e policial civil, então eu torço sempre para o bem, torço sempre para quem faz o bem. Eu vi lá, quando eu vi um amazonense... Sou amazonense, estou aqui há 34 anos, há quase 40, por escolha, né? Escolhi como minha terra. E quando você foi lá comandar lá em Vitória, quando teve a greve das PMs e tal, eu vi lá, poxa, tem um amazonense lá, que legal. Cara, pô, mas tu é perna? Não, eu sou amazonense agora, estou torcendo para o Amazonas. Força Nacional, um desafio. Faca na caveira, que é quem tem os cursos de caveira que ostenta, que você tanto vê nos filmes. Fale dessas experiências. Como você falou, né? A minha opção ela foi sempre voltada para atividades especiais. Vamos começar. Fez aonde o curso de Operações Especiais? O de Operações Especiais eu fiz no Paraná, né? no Comando de Operações Especiais do Paraná. Isso. Só os bons, hein? Isso muito bom mesmo. Foi até uma opção. Por que foi a opção? Vou contar um pouquinho essa história, né? Eu tinha realizado o curso de Ações Táticas Especiais aqui. O Haroldo, o Coronel Haroldo, ele foi o nosso precursor
no curso de Ações Táticas Especiais de São Paulo. Como é que começa a história? Eu vi umas fotos dele lá em São Paulo. Isso, como é que começa a história? Nós estávamos no 1º Batalhão, e nós integrávamos um grupamento que foi criado no 1º Batalhão lá, foi criado um grupamento chamado o Comando Falck. O Comando Falck era uma tropa de pronto emprego, perfeito, que nós trabalhávamos com equipes que montavam todos os dias, 17 horas da tarde, às 5 da manhã. Nós montávamos todos os dias. Então, a minha equipe, com a equipe do Haroldo, com a equipe do Edilson, que era um outro oficial, que infelizmente morreu no combate, deixou de estar no Comando Falck, foi para a inteligência e foi fazer uma... Exatamente, Coca 2. Exatamente. O Edilson, exatamente. Aquela época foi, enfim, uma época triste. Exatamente. Isso. Exatamente, né? Enfim. Isso, perfeito. Esse mesmo. Então, naquele momento ali, nós trabalhávamos todos os dias e a gente tinha um desempenho muito bom. O nosso comandante, né, ele nos prometeu o Mar, Raimundo Carlos Daniel Mar, a gente chamava de Índio Branco, famoso Índio Branco, né, o Coronel Mar. Aquele da Educação Física, que foi secretário, o Mar Farias, não, Ilmar, esse é o Ilmar, o Coronel Mar é um dos precursores do choque mesmo, que o nome dele está no choque. O Coronel Ilmar, inclusive, é também guerreiro de selva, e o Coronel Mar também é guerreiro de selva, me inspirou a fazer o curso de Guerra da Selva depois. Desde que ano? Eu, 92/3, 1918 meu número, 1918 meu número de Guerra da Selva, 1918. Hoje... Vocês sabem, né, que quem ostenta aquela onça do Guerra na Selva é só os melhores. De cada 100 que vem do mundo todo, 10% passa, o restante volta. O negócio não é brincadeira, não. No meu curso, inclusive, tinham 2 FEs americanos, né? 2 FEs americanos, Forças Especiais americanos, não passaram da fase de água. Voltaram com mais de 1000. Eles são muito bons na tecnologia, né? Mas quando vieram aqui para o Jangal, aqui para a rusticidade, vazaram com mais de 1000. Então, naquela época, o Haroldo foi fazer o curso, em São Paulo, né? Quando voltou, eu já estava no choque. Eu fui de lá para a companhia de choque. Na época, o comandante da companhia de choque naquela época era o Major Andrade. Não sei se você chegou a conhecer, mas o Major Andrade era um cara extremamente rígido, ele é conhecido como Máscara de Ferro, porque o cara não sorria, né? Era um cara assim. E eu fui servir com o Andrade. Na época, lá estava quem? O Roosevelt, o Picoloto, o Eliésio, serviam lá, quando eu fui para a companhia de choque naquela época. E fiquei ali, depois eles todos foram transferidos. Capitão, né? Nessa época, tenente ainda, tenente. Aí, enfim, foram transferidos, eu fiquei sozinho com o capitão lá, na época, né? O capitão Andrade, depois major. E, enfim, quando o Haroldo chegou... Só para lembrar, não tinha essa fartura de oficiais como eu fiquei, como te falei, eu estava sozinho no choque, lá era 24 por um banho, né? A gente... Andava com uniforme na época das reintegrações de posse, época do auge das invasões. Invasão e manifestação no distrito, ali, implantação, a gente ia para a fábrica, passava 30 dias dentro de fábrica, para poder controlar aquelas questões ali. Era um negócio que era alto. E aí, quando o Haroldo chegou do GAT lá... tinha as rondas dos boinas vermelhas que vocês faziam, né? Exatamente. Era exatamente. Perfeito, era esse mesmo. Aí o Haroldo chegou, enfim, nós fizemos o primeiro curso, né, de ações táticas especiais. E eu... Aqui no Amazonas, eu me matriculei. Exatamente. Eu me matriculei, fui aluno, né, me formei. E naquela época a gente tinha uma dificuldade uma dificuldade muito grande com técnicas em água. Por incrível que pareça, né? Cercado de água não tinha. Perfeito, não tinha. A técnica que o GAT oferecia em São Paulo era muito urbana. Exatamente, não tinha a questão.
Não, enfim, né, porque o GAT, o Grupamento de Ações Táticas Especiais, é muito voltado para a tomada de edificação, né, enfim, incursão em ambientes confinados para resgatar refém, exatamente, né, especificamente. Exatamente. Aí, quando chegou, né, então, depois de ter me formado, eu percebi essa necessidade, aí, quando eu fui para o Rio, fazer o curso de operações aquáticas, 9 meses. Esse curso foi um curso meio complicado, o curso do Salvamar, 91. Isso já é 91. Depois você foi para o Paraná ou não foi? No Paraná foi em 92. Eu fui para o Paraná já tendo me formado no curso do Rio, no curso de operações aquáticas no Rio. Chegou lá com longo, táticas especiais, operações aquáticas, né? Isso. Aí, enfim, e fui fazer e já tinha feito guerra na selva. Quando eu fui fazer. Apanhei por isso. Apanhei. Eles ficaram atrás de quem é, acaba sabendo, né? Olha, vi falar que estava, e aí já viu a cobrança. Então, essa história, Hilton. Como é que surgiu o Força Nacional? Que era um projeto embrião, que depois eu vou falar, são críticas pessoais que eu tenho, porque iniciou-se lá atrás e depois não houve continuidade. Como é que surgiu o Força Nacional? Como é que é a história do início da Força Nacional, copiado da ONU, né? Eu gosto sempre que o entrevistado fala. Olha só, Hilton, né? Como foi que eu fui parar na Força Nacional? Eu comandava o 1º Batalhão de Choque. Em 2004, eu estava comandante do 1º Batalhão de Choque. Já major. Havia acontecido uma reorganização da Polícia Militar, havia sido criado o Comando de Policiamento Especializado, e aí essas unidades especiais foram criadas dentro do Comando de Policiamento Especializado. E eu fui comandar o 1º Batalhão de Choque. Isso em 2004, o Dr. Luiz Fernando Corrêa, que estava secretário nacional de Segurança Pública, hoje é o 01 da ABIN, hoje é o 01 da ABIN. Hoje, ABIN, 01 da ABIN. Na hora da ABIN trabalhar, né? Faz tempo que não faz nada. Então, eu vou entrar. Manda um abraço para ele, que eu gosto muito dele, estive com ele, tenho matérias com ele. Vou, inclusive, convidá-lo a estar aqui no dia 15 de novembro. Nós vamos fazer aqui uma sessão solene de homenagem à Polícia Federal, que é o dia do policial federal, né, aniversário, enfim. Vou fazer a sessão solene e vou convidá-lo. Isso, vou convidá-lo para estar aqui, inclusive, né, no dia 15 de novembro. Ele e o atual diretor-geral da Polícia Federal, doutor Andrei, que à época dos Jogos Olímpicos era o secretário extraordinário de Segurança, e nós trabalhamos juntos, exatamente. Hoje está delegado-geral da Polícia, diretor-geral da Polícia Federal. Sim, muito, né? Então, essa história aí, ele estava estruturando a Força Nacional, né, porque estava a Senasp, e eu recebi uma visita aqui no estado do Amazonas. Sim. Naquela época, né, quando houve aqui a visita, eles criaram uma força-tarefa para poder ir em todos os estados para visitar as tropas especiais já tinha uma ideia de se criar. E identificar o que havia de bom, mas edificar pessoas, policiais, que eles iriam convidar para compor o grupo de instrutores. Por incrível, deixa eu fazer um adendo aqui, que ele é muito simples, é o seguinte: até hoje as polícias do Brasil sofrem desse mal. Em vez de valorizar grupos, né, instituições, como você sempre defende, a Polícia Militar, eu acho bacana que você está na solenidade fardada, entendeu? Parece que tem vergonha. Aí procuram pessoas que, muitas vezes, as pessoas têm mais credibilidade que a instituição, mas a culpa é dos senhores que não se valorizam. O cara procura o Dan Câmara, o cara procura o Hilton Ferreira, que fundou o FERA, o cara procura pessoas, né? Aí saiu procurando pessoas. Verdade. Lamentável isso não mudou muito. Verdade. Nós precisamos, de fato, fazer com que as instituições elas tenham a sua visibilidade, né? E não as pessoas. Exatamente. E assim, né, Hilton, eu concordo com você, essa questão, né, que a gente precisa rever isso.
Então vieram aqui, visitaram o batalhão. Naquela época eu tinha conseguido estruturar muito bem o batalhão. Você não faz nada sozinho, né? Naquela época já trabalhava comigo o hoje secretário de Segurança, o Coronel Vinícius, que esteve comandante-geral e hoje está secretário de Segurança, né? O Coronel Vinícius. Então trabalhou comigo, o Vinícius. Trabalhou tanto lá como trabalhou no CCC também. Enfim, a gente teve uma proximidade nesse sentido. A turma sua do CCC está todo mundo em casa. Graças a Deus, né? Sim. Olha isso, Maniz, comandante-geral. O Cláudio esteve comigo lá, foi comandante-geral. Mauro. O coronel Clídia agora comandante-geral. Comandante-geral, né? Enfim, exatamente. Enfim, graças a Deus, né? E os delegados também, né? São bons delegados. O pessoal da Polícia Civil que atuou com a gente ali, né? São pessoas de Guilherme. Perfeito. Pessoas... Sim, graças a Deus, geração boa. Aí passou aqui e eu recebi o convite para ir compor. Esse convite que não dá para dizer não. Né? E compor a equipe de precursora, né, de instrutores. Então, como é que ela foi pensada? De fato, o Coronel Ferreira, do Rio Grande do Sul, ele tinha participado da Força de Paz, da ONU, no Haiti, mas o Coronel Ferreira, por ser do Rio Grande do Sul, o Luiz Fernando Corrêa também. O governo do Amazonas inicia o maior programa de habitação da história do estado. Serão mais de 24 mil soluções de moradia para quem mais precisa ao longo dos próximos anos. Entre elas, novas unidades habitacionais, entrada do imóvel, indenizações, bônus, auxílio moradia e entrega de títulos definitivos. Acesse o site ou baixe o aplicativo do programa Amazonas Meu Lar. Obtenha mais informações sobre os critérios para participar e realize seu pré-cadastro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Muito obrigado a você pela sua honrosa audiência hoje, mais um especial com autoridade. Aqui nós quebramos a cerca de Jurubeba. Quando você quer saber alguma coisa, fale direto, está aqui o número aqui da Comissão de Segurança. Coloca aqui embaixo, Brendo, o número do contato da Comissão de Segurança, o número do coronel, aí você fala direto, tá certo? Comandante, Dan, câmera. Foi comandar, fizeram as normas, tudo direitinho, aí surgiu a greve, Espírito Santo. Como é que foi atuar fora do Estado, comandando a primeira força integrada num território diferente, num terreno hostil e diferente? Ailton, o maior desafio daquela época foi ter que sair da sala de aula na Academia Nacional de Polícia. Naquela época, sabe como é que nós fazíamos o treinamento? Era assim, pegava as cadeiras de dentro do refeitório da Academia Nacional de Polícia, colocávamos na pista, desenhava com giz na pista a viatura, colocava a cadeira como se fosse banco de viatura, o policial embarcava para simular a abordagem. Assim nasceu a Força Nacional. Assim nasceu a Força Nacional. Quando aconteceu o chamamento para o Espírito Santo, nem decreto existia de criação da Força Nacional. 4289, pode verificar lá, de novembro de 2004, ele nasceu quando nós já estávamos no Espírito Santo. Exatamente. Aí, para poder embarcar para o Espírito Santo. Quem dá a ordem de serviço? Enfim, o secretário nacional chega, né, e pede lá para o Coronel Ferreira, me desafia para comandar essa operação. Falei, olha, estou aqui, estou pronto, vamos para a guerra, né? Preparado, estava lá, um pilotão, 30 homens, desembarcou, né? E lá, então nós saímos da sala de aula. E qual foi o uniforme? Olha só, o uniforme era da Polícia de Choque de São Paulo, a boina da Brigada Paraquedista emprestado, as pistolas da Polícia Rodoviária Federal, entende? Foi assim, a Força Nacional, o primeiro pilotão, exatamente, pegava na linha de servir ali, né? Arroz, feijão, né? Pegava a boina aqui, o cinto ali, o uniforme aqui, embarca no C-130 da FAB. Desembarcamos lá, vamos lá para o 31BI, embaixo da ponte lá, 31º Batalhão de Infantaria, lá no Espírito Santo.
ficamos hospedados lá, para nos locomover lá, a gente pegava os ônibus, arrancava a catraca do ônibus para poder fazer transporte de tropa. Ônibus, né? Exatamente. Os homens também estavam em greve? Porque prestava de polícia, exatamente. não Né? Enfim, tinha? PCC... Governador, né? Não, era o... Não lembro agora dele. Era o final do governo dele. Vou lembrar dele. Enfim, mas esse foi o episódio da Força Nacional, né? Primeiro, né? Nós ficamos 2 meses lá. Nós chegamos em outubro e saímos em novembro. Os mesmos 30? Os mesmos 30. Tinha que dar proteção no palácio, Isso. Estoril, Nós né? tinha que fazer policiamento nas Palácio ruas. cheio, Também fazer policiamento nas ruas, porque estavam tocando fogo em ônibus, lembra? Tinha aquela ação do PCC naquela época lá. Enfim, e foi... Exatamente. Aí, essa foi a primeira experiência da Força Nacional. Só quem pode contar, quem comandou a primeira operação da Força Nacional, chama-se, à época, Capitão da Câmara. Comandante da primeira operação da Força Nacional. Vou escrever um livro sobre isso. Ainda. Como escrevi aqui o planejamento, a tática para melhores práticas ali, o case presidente Figueiredo. Depois eu vou... vou lhe entregar aqui na sua saída, aqui, daqui a pouco, do planejamento à tática para melhores práticas, o case presidente Figueiredo. Você documentou isso aí? Sim. Eu nunca vi nenhuma reportagem perguntando sobre isso. Sim. Esse é um capítulo à parte da minha vida, né? Foi antes de estar aqui. É muito... Aí, comandante, aí o senhor de lá, o senhor ficou quanto tempo na Força Nacional? Eu fiquei de 2004 a 2007. Na Força Nacional. Mas assim, né, naquela época nós íamos 15 dias, voltávamos 15 dias. Voltava para a base 15 dias. Mas quando começaram as operações... Não era o Estado que pagava o Estado de origem? Não. O programa de cooperação federativa Força Nacional, né, ele é pago com diárias. Eram diárias só que o governo federal pagava. Diária e passagem. Eu acho que ainda hoje é assim, né? Ainda hoje ele tem seguro de vida, mas é diária e passagem. É a remuneração do servidor público, tanto policial militar quanto civil, quanto, enfim, do domicílio que paga o governo federal. É melhor que a nossa, então compensa, né? Então, fiquei de 2004 a 2007. Eu voltei de lá da Força Tenente Coronel, da Força Nacional, em novembro de 2007. Tenente Coronel, né? Quando foi. Então, eu comandei a operação duas operações no Espírito Santo, teve a Reconquista 1 e 2, operação no Mato Grosso, lançamos a operação no entorno de Brasília, lançamos a operação no Maranhão, Carcará, lançamos no Rio de Janeiro, ficamos de 2005 a 2007 no Rio de Janeiro, instalados, comandando a Força Nacional, exatamente. E aí fizemos ali a Operação Asfixia no Complexo do Alemão, fizemos a Operação Vias Expressas, Linha Vermelha, linha... Vamos fazer um especial. Falar nisso, é o nosso convidado. Para uma hora dessa, nós estamos com a agenda, nós conseguimos, com a presidência do Imediato e do Onda, nós vamos levar uma autoridade por semana ao vivo, lá no Nacional 90, que estou falando em primeira mão, nós estamos dirigindo e apresentando. Nós vamos lhe convidar para ir lá ao vivo, no estúdio. Comandante da Polícia Militar. O que o senhor fez e o que o senhor faria de novo, o que o senhor deixou de fazer, que agora o senhor pode fazer presidindo a Comissão de Segurança? É um pacote, né? Boa pergunta, Hilton. Obrigado pela pergunta, inclusive, né? Eu voltei da missão na Força Nacional para comandar a Polícia Militar. Estava tenente-coronel, recebi um convite, o governador pediu para eu retornar, queria falar comigo, eu falei, olha, sou policial do estado do Amazonas, se eu mando passagem, eu retorno. Mandou passagem, retornei e conversamos um pouco sobre o desafio, né? Como eu estava tenente-coronel, então eu precisava ser promovido a coronel. E a nossa legislação, ela prevê que o governo do estado, diante da necessidade de... Como? Ele tem uma prerrogativa, né, de, ao identificar a necessidade de um comandante, a critério do governo do estado, ele pode reduzir o interstício.
E aí o meu exercício foi reduzido, fui promovido a coronel, numa conversa primeira que eu tive com o governador à época, Eduardo Braga, né? Eu lembro como se fosse hoje, né? Nessa conversa que nós tivemos, eu disse, governador, olha, o coronel Wilson estava comandante-geral e cumulando com o chefe da Casa Militar. Eu falei, governador, eu penso que é melhor, né, esperar a minha promoção, se o senhor entender, eu posso estar na Casa Militar, e depois da promoção, o senhor decide se me nomeia comandante-geral ou não. Aí ele falou, saí de lá sim. Saímos de lá, sim, era isso. No outro dia, ele mandou chamar, não, vai ser diferente e vai ser dessa forma aqui. Aí fez lá a consulta jurídica. Aí tinha VISP junto. Perfeito. Queria o coronel. Perfeito. Sá Cavalcante. Sim. Perfeito. Né? Então, aconteceu assim. Exatamente. Era nova doutrina, né? Porque aí estava o PRONASSE. Exatamente. É algo que faz toda a diferença. Perfeito. Enfim. Pós-graduação, por exemplo, pela Senai, sim. Graças àquele projeto. Tem que ser justo. Muito bom. Inclusive, ele mandou um abraço do professor Ricardo Balestrelli. Extraordinário, né? Extraordinário. Esteve conosco aqui, um cara, uma cabeça além do tempo, foi. Estava doente, veio com consideração mesmo. Sim, então é isso. Aí o comandante Dan, o que ele fez, disse assim, valeu a pena ter sido comandante? Olha, Hilton, nessa conversa que eu tive com o governador, eu disse a ele, olha, eu tenho uma dificuldade. Que dificuldade é essa? É que eu sempre critiquei quem não planeja. Eu sempre fui crítico de quem não planeja. E o senhor está me convidando para assumir a Polícia Militar e eu não desenvolvi o meu plano. Então, ele falou, não, mas nós temos um plano. E eu quero te mostrar o plano. E ele me mostrou o plano de revitalização da segurança pública. À época, me chamou, mostrou o plano. Foi quando nasceram os distritos integrados de polícia. Exatamente. Enfim. E, eu olhei, é isso. Temos um plano. Então, estou disposto. Então, a minha primeira missão na Polícia Militar foi desenvolver o planejamento estratégico. Então, nós sentamos e desenvolvemos o primeiro plano estratégico da Polícia Militar, versão 2008-2015. Trabalhamos com planejamento estratégico. Então, nós tínhamos uma missão muito grande. Eu lembro que, quando assumi o comando, nós estávamos com as diárias atrasadas há mais de 4 anos. Viajava com o boi, o outro boi não tinha recebido ainda. E aí, nós conversando com o governador, ele falou, bora estabelecer essa prioridade aqui, pagar as diárias. Ainda, fui levar uma garota lá perdida, eu não recebi até hoje. Olha como é organizado. Levei o garoto, fui lá, paguei, não, você vai receber a entrada. Então, era difícil, né? Então, a nossa missão foi organizar a casa. Organizar a casa. Hilton, cena que eu já dizia, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho leva, não chega a lugar algum. Alice no País da Maravilha, né? Então não adianta. Você não tem destino, né? Então você precisa planejar para poder saber onde quer chegar e alcançar as metas e os objetivos. E agora vou tocar na ferida. O que a Comissão de Segurança pretende fazer? Eu não posso mentir para o meu público. Eu falei que eu ia lhe perguntar, já lhe perguntei na audiência pública, mas agora é diferente. Tem um tempo para o senhor responder. Por que essa dificuldade? Parece que nós temos vergonha de cobrar. Quando a gente deve, o que é que faz com o nome da gente? Vai para o Serasa, para o SPC, toma teu carro, penhora a tua casa. Não paga a Caixa Econômica não para tu ver uma coisa. Vai lá e toma teu imóvel. Por que o Amazonas tem dificuldade de cobrar a responsabilidade do governo federal? Por exemplo, eu não falo o número de quantos federais tem, que eu tenho tanta vergonha, já até falei para o superintendente, falei para vários superintendentes. O último superintendente aqui, doutor Almada, está lá no Rio de Janeiro, ele pediu 25 federais para reativar a base Anzol, pelo menos para ter a presença da federal. Ele foi embora, não mandaram os 25. E hoje a Polícia Civil apreende drogas e a Polícia Militar 10 vezes mais do que a Polícia Federal, Rodoviária Federal, a ABIN, etc.
E o dinheiro que mandam para cá do orçamento, se olhar para o ano quanto vem, dá para chorar. Não dá para pagar nem as diárias dos federais que ficam na... A única base que tem é do Estado. Investimento, o Estado está tirando da educação, nós temos números para provar isso, tirando da educação, da saúde, para bancar a segurança da União, que o senhor sabe, o senhor é um especialista nisso, tráfico internacional, transnacional, fronteira, na Lei 97, que é a atribuição das Forças Armadas. Qual é a dificuldade que tem do Amazonas se impor, já que é a palavra depois de Coca-Cola, Jesus Cristo primeiro, depois Coca-Cola, terceiro Amazônia. As marcas, qual é a dificuldade de cobrar do governo federal? Nós estamos perdendo jovens. Ontem mesmo a mãe, eu entrevistei, a mãe, não, a nossa repórter entrevistou, a mãe chorando, pedindo o corpo de volta. Você já pensou? Ela não quer nem que prenda os caras que mataram. Pediu para as facções devolver o corpo do filho. Olha, a repórter foi às lágrimas. Naquele documentário que eu estou terminando, esse vai ser um que eu vou mostrar. Eu queria uma opinião do presidente da Comissão de Segurança, que já iniciou, eu vi alguns discursos seu cobrando, eu vi isso lá com o Flávio Dino. O que fala para a população do Amazonas, o que é que a gente pode esperar sobre isso? Olha, eu tenho procurado fazer essa aproximação com o governo federal. De que maneira? Fiz uma visita lá com o ministro da Justiça e Segurança Pública, também o secretário nacional de Segurança Pública, e assim, uma pergunta que eu fiz a eles, eu digo uma instigação que eu fiz. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Na realidade, eu quero aqui fazer duas pontuações. Primeiro, por que a gente premia a incompetência? Sabe? E segundo, vocês estão lançando o programa AMAS, Amazônia Mais Segura, estão anunciando que vão instituir o Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus. Centro de Cooperação Policial Internacional em Manaus para poder fazer frente a essa demanda de tráfico de drogas e por aí vai. Por que não em Tabatinga? Por que em Manaus? Entende? Se o tráfico de drogas, o crime transnacional, enfim, de contrabando, descaminho, na faixa de fronteira, tudo, na faixa de fronteira. Então, se a gente quer potencializar a presença policial, a presença da segurança onde acontece, tem que ser em Tabatinga, pô. Em Tabatinga, Então ele ficou e tal, fiz um requerimento indicativo, atravessei para eles repensarem essa questão, E a questão da incompetência foi nesse sentido, Como é que a gente não tem um prêmio para os estados que estão trabalhando bem? Então, a gente precisa definir umas métricas para poder avaliar o desempenho de cada estado em segurança. 4, 5 toneladas de droga não recebe um bilhete, muito obrigado. Entende? Perfeito, Mas quando está, enfim, o indicador de violência lá em cima, está uma série de questões, aí cobra e ainda destina algum tipo de recurso. Quando desaba o barranco, é que vem recurso do governo federal. O barranco desabou, a pessoa já morreu, a casa se acabou. Só as Forças Armadas gastou 7 milhões naquela operação dos dois lá. Um e o outro lá, os dois que morreram. Eu brinquei assim, sabe que tem que correr o americano toda semana aqui para vir? Foram 3 helicópteros, 4 embarcações, 100 e tal, 30 peritos, desse jeito todo mundo trabalha. Depois disso, acabou. E todo dia está morrendo ribeirinho. Todo dia está morrendo ribeirinho, o pessoal, quem está trabalhando, o pescador, até Esse garoto foi em Novo Aripuã, os caras mataram. Anunciaram, fotografaram, agora eles documentam e mostram. Brincadeira, Então, bom, tem muito grande. Eu penso, Hilton, com relação à questão da tríplice fronteira, da faixa de fronteira como toda, é o que a lei prevê, mas que nós precisamos repensar a atuação das forças federais a partir das Forças Armadas. Eu entendo diferente, eu penso, as Forças Armadas, elas hoje detêm o poder de polícia. Está na lei. Então, o poder de polícia não é pontual, só apenas quando as Forças Armadas estão realizando uma operação que detém poder de polícia. O poder de polícia existe, então eu penso que está faltando efetivar a atuação das Forças Armadas na faixa de fronteira para poder contribuir com as forças de segurança estaduais que lá estão. Mas, acima de tudo, propor soluções. Deixa um abraço para o nosso pessoal e um até logo. Em breve, nós vamos fazer o especial aquele lá da Força Nacional e vamos fazer um só sobre tríplice fronteira.
Quem lhe manda um abraço ao senador Plínio Valério, que eu lhe mostrei a lei, que está enfrentando uma barra que não é fácil das ONGs. Muito obrigado pela sua atenção. Deixa aí o seu recado. Ailton, eu quero dizer que falar com o seu público é bastante importante, relevante, e quero agradecer a oportunidade que você me dá de poder conversar com você e poder conversar com as pessoas que nos ouvem, nos assistem, nos acompanham, o Ailton aí pelas redes sociais. Dizer que nós estamos aqui, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, e eu também presido a Comissão de Segurança Pública da União Nacional dos Legisladores Estaduais, a UNALE. Foi por isso tive acesso ao ministro para poder promover. Dia 27 agora vai acontecer o primeiro encontro nacional de presidentes de casas legislativas com o Ministério da Segurança Pública. E no dia 6 agora, de 6 de outubro, nós vamos fazer o primeiro encontro lá no Alto Solimões com a presença do secretário nacional de Segurança Pública, decorrente do seminário que nós fizemos aqui. Então, nós estamos avançando. Eu acredito que estar aqui na Assembleia Legislativa faz diferença. Eu represento o povo do Estado do Amazonas, represento o sistema de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, DETRAN, você, policial militar, bombeiro, policial civil, enfim, você pode contar comigo. E eu quero me colocar à sua disposição, principalmente sabendo que, fazendo isso, eu estou buscando fazer com que os serviços públicos que chegam a você, que é destinatário dos serviços, sejam de melhor qualidade. Então, minha gratidão a Deus, acima de tudo, a você, Ailton. Estamos à disposição, o gabinete é seu, comissão, de igual forma. Muito obrigado pela sua ajuda. Encerrando sempre com aquela continência. Aqui, só os melhores há 15 anos. Que Deus nos proteja sempre. Eu sou Ailton Ferreira, conversamos com o nosso deputado, presidente da Comissão de Segurança da Ali Amazonas. O governo do Amazonas inicia o maior programa de habitação da história do estado. Serão mais de 24 mil soluções de moradia para quem mais precisa ao longo dos próximos anos. Entre elas, novas unidades habitacionais, entrada do imóvel, indenizações, bônus, auxílio moradia e entrega de títulos definitivos. Acesse o site ou baixe o aplicativo do programa Amazonas Meu Lar. Obtenha mais informações sobre os critérios para participar e realize seu pré-cadastro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. O governo do Amazonas inicia o maior programa de habitação da história do estado. Serão mais de 24 mil soluções de moradia para quem mais precisa ao longo dos próximos anos. Entre elas, novas unidades habitacionais, entrada do imóvel, indenizações, bônus, auxílio moradia e entrega de títulos definitivos. Acesse o site ou baixe o aplicativo do programa Amazonas Meu Lar. Obtenha mais informações sobre os critérios para participar e realize seu pré-cadastro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma.